Bom, nesse vídeo vamos ver mais duas ferramentas do Sketch. Vou editar o sketch que eu fiz aqui. Vamos visualizar agora a ferramenta Split. Como que funciona essa ferramenta? Basicamente, quando eu tiver um segmento, eu vou dividir ele em duas partes, no ponto que eu selecionar. Ou seja, vamos ver então. Peguei a ferramenta, ela funciona de forma bem simples. Primeiro passo, eu vou, assim como é informado aqui na prompt bar, eu vou selecionar o segmento, a linha, o círculo, o raio, o que for que eu desejo executar o split nessa linha, por exemplo. Agora eu vou definir no ponto onde eu desejo cortar, ou seja, dividir, vamos dizer assim, em dois trechos. Por exemplo, essa linha aqui é uma linha, apenas uma linha desse ponto até esse. Eu vou partir ela ao meio, aqui ó. Tudo bem. Agora, antes eu tinha uma linha daqui até aqui. Agora eu tenho uma linha daqui até aqui e outra do centro aqui até aqui. Essa é a função do comando split. Vou fazer novamente. Vou clicar nessa linha e agora eu vou clicar em qualquer ponto aleatório aqui. Observem que ele dividiu a linha em outros dois segmentos menores, né? Exatamente no ponto onde eu cliquei. Vamos ver agora em um círculo como funciona esse comando. No primeiro passo eu vou clicar no círculo. No segundo passo, aqui vão ser 3 passos, diferente da forma anterior que foi 2 passos, aqui serão 3. Por quê? Porque aqui eu já tinha uma peça, um segmento que tem início e fim. Ok? Então eu estou apenas dividindo ele em duas partes. No círculo eu não tenho início e fim. Eu tenho uma linha aqui, ó, o arco dele, o círculo, essa linha constante, 360 graus. Então não existe um ponto início e fim definido. Neste caso, então, o clique adicional é para que seja definido o ponto inicial. Vamos ver? Eu vou clicar nesse ponto aqui, ó. E agora eu vou clicar no outro ponto. Como vocês podem perceber, início e fim. Eu fiz 3 cliques. No primeiro eu selecionei o círculo, no segundo eu defini o início, terceiro eu defini o fim. O início e fim desse arco onde eu executei o split, né? Onde era um diâmetro, virou 2 arcos. Vamos visualizar novamente. Eu vou pegar a ferramenta split, primeiro passo, vou selecionar o círculo. No segundo passo, eu vou selecionar o primeiro ponto, né, do split, vou selecionar um ponto aleatório aqui. E no terceiro passo, eu vou selecionar o segundo ponto que eu vou cortar. Vou clicar um ponto bem pertinho. Observem aí, ponto 1 e ponto 2. Tudo bem? Foi os 3 passos necessários. Ferramenta bem simples. Junto com ela temos a ferramenta Extend, que é bem parecida até com o software do AutoCAD. Inclusive algumas ferramentas do SolidJet são parecidas, né? Onde é bem simples. Eu projeto uma linha, igual, observem que aqui eu tenho uma linha por toda essa extensão aqui, esse comprimento, uma linha apenas. Se eu passo o cursor do lado esquerdo, vocês podem ver que ela vai projetar até essa linha aqui. É necessário que haja um ponto final de referência para que ocorra a projeção. Neste caso aqui, se eu passar o cursor do centro para cá, ele vem para a esquerda, do centro para cá ele vem para a direita, vai projetar para cá. Se eu tiver uma linha aqui, por exemplo, e quiser usar o Extend, passar o cursor para cá, ele vai projetar para cá. Mas a partir do momento que eu cruzar o centro, acabou, não tem mais opção. Tudo bem? E outra coisa interessante, se eu clicar
e arrastar, ele desenha uma linha e onde essa linha tocar vai ser executado o extend. Tudo bem? Com o mesmo critério anterior do centro para cá, para estender para cá. Então tem que passar a linha nesse ponto. Se eu passar a linha aqui, pode não ocorrer o comando desejado. Neste caso, vamos ver um exemplo. Aqui temos essas 4 linhas. Se eu fizer uma linha passando nas 4, olha aqui, como vocês podem perceber, eu projetei essas duas, mas aqui não foi possível executar a projeção, ok? Devido ao ponto de centro. Vamos fazer novamente. Então, eu vou pegar o extend e vou pegar em outro local aqui, ó. Daqui, aqui, observem. Da mesma forma, porque o ponto de centro aqui foi deslocado. Então, dessa forma, anulou. Agora, se eu passar aqui novamente, agora aceita. Tudo bem? É importante ter cuidado com isso também. E lembrando também que eu tinha 2 linhas, eu queria estender ela ao mesmo tempo 2 vezes, tem essa limitação também, né? Aqui, nesse ponto, vejamos aqui, quando eu tiver um arco, lembrando que isso nem sempre vai se aplicar a ferramenta Curve, ok? Vamos ver aqui para Curve também. Quiser aplicar o Extend aqui, ele vai estender a curva, só que a curva não tem uma medida, um raio definido. Então é importante ter atenção com isso. Agora, o arco, ele tem um raio definido. Então, a partir do momento que eu clicar o Extend nele, ele também estende, mantendo o raio já definido que ele tiver. Ok? Como vocês podem ver, basta apenas do centro do arco para cá, eu passo o cursor e ele vai estender. Se eu clicar e arrastar aqui da mesma forma, continua do mesmo jeito. Ok? Só arrastar aqui da mesma forma, ele não vai aceitar neste caso aqui. Então, basicamente são essas as funcionalidades desses 2 comandos. Ok? Muito obrigado.